Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje nós temos essa meditação para esse 12º domingo do tempo comum, que é Lucas capítulo 9, versículos 18 ao 24, em que Jesus faz algumas perguntas para seus discípulos. E vamos pedir a Deus para nos ajudar a compreender essa passagem, essa mensagem de Cristo para nossas vidas. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo, compartilhar com seus irmãos, a sua comunidade. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, então temos hoje essa passagem, a pergunta que define tudo. Jesus faz uma pergunta realmente focada em perceber o que os discípulos já sabiam a respeito dele e o que eles entendiam a respeito da identidade de Cristo. O cenário é muito simples. Jesus ele estava no lugar rezando, no lugar deserto, e ele vem aos seus discípulos depois da oração e faz essa pergunta, entre aspas: quem dizeis que eu sou? Bom, as impressões que se tem de Jesus são várias. Alguns acham que ele é Elias, que ele é João Batista, que ele é um dos profetas antigos que ressuscitou. Então eles têm uma visão realmente de Jesus, uma visão de profeta. Porém, isso é uma resposta incompleta, que a gente sabe que Jesus é mais do que isso. Mas e vós quem dizeis que eu sou? E vem a resposta de Pedro, entre aspas, o Cristo de Deus, que revela a identidade única de Jesus. Pedro já conseguiu perceber mais longe. Porém, Jesus em seguida vai proibir. Ele vai fazer uma proibição sobre isso, né? Ele proíbe de falar sobre esse assunto. Porque a visão que eles têm do Messias é uma visão distorcida. Embora Pedro está na direção certa para perceber a identidade de Cristo, ele não conhece de fato as motivações de Cristo. Então o Messias está ligado a uma ideia de político, né, de guerreiro. Isso não tem a ver com a essência da missão de Cristo. Então Jesus ele vai redefinir o conceito de Messias. E ele descreve aqui o destino do Filho do Homem. Então ele vai deixar muito claro a questão do sofrimento, né? O sofrimento, a rejeição, a morte, enfim. E a ressurreição, é claro, ele também vai falar sobre isso. Mas Jesus ele dá um não a essa glória terrena, essa visão terrenal do Messias, e ele mostra um sentido sacrificial da vinda do Filho do Homem nesse mundo, o sentido do amor. Claro que vai gerar escândalo, vai ter vários tipos de escândalos, mas Jesus ele faz um chamado para seus discípulos, entre aspas, versículo 23. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque seguir é morrer, e morrer para viver. Não é morrer para desaparecer, é morrer para viver. Quer dizer, o caminho ele é claro e revelador. Cristo está mostrando um caminho paradoxal. Então, renuncie a si mesmo, quer dizer, abrir mão do ego, das ambições egoístas, enfim, desejo de controle. Os discípulos estavam cheios de motivações terrenais e motivos egoístas. Eles vão se purificando ao longo do caminho, na medida em que eles vão aprofundando a conversão. E Jesus fala sobre tomar a cruz, porque é abraçar o caminho com a cruz, com o serviço, com a fidelidade. E para nós é uma coisa diária, né, esse abraçar a cruz. Não é uma vez ou outra na vida, não, é diariamente esse abraçar a cruz. E finalmente seguir as pegadas dele. Siga-me rumo ao Calvário, é claro. Não é seguir rumo ao trono, é seguir rumo ao Calvário. De fato, isso é um paradoxo. E no versículo 24, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la. Vamos fechar aspas, mostrando o paradoxo. Tem um paradoxo aqui. A vida ela é centrada muitas vezes no ego, né, no eu. Mas vidas centradas no eu da pessoa vai acabar no vazio. Porque o que a pessoa tem dentro de si é no seu vazio. Então a vida entregue por amor, serviço, doação e fidelidade, isso vai ter sentido.
pessoa vai encontrar sentido para a sua vida aí. Se ela centrar muito no ego dela, no egocentrismo, ela vai terminar no vazio. Então, morrer para o egoísmo e nascer para o amor. Esse é o desafio da conversão contínua, né? Portanto, restam algumas questões para nós sobre a nossa vida, a nossa caminhada, porque a pergunta que ele fez, e vós quem dizeis que eu sou? E não basta ter uma fórmula pronta na cabeça. A gente sabe que essa resposta vai depender do encontro pessoal com Cristo e da experiência com Cristo. É para ter profundidade na nossa vida. E depois ele mostra o Messias crucificado, que deixou os discípulos escandalizados. Mas aceitamos um Cristo que exige a cruz em nossa vida? Ou será que a gente busca algo mais confortável, enfim, que atenda nossos desejos, nossos caprichos, nossos egoísmos? O que nós buscamos de fato? O que nós temos que converter de fato em nossa vida? Bom, vamos pensar nisso, né? Pedir a Deus a bênção para agora a gente encerrar esse momento de meditação. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.